Boa noite, meus irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está em Salmos 24, versículo de 8 a 11, que diz assim: O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto, dirige os humildes na justiça e lhes ensina a sua via. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade, para aqueles que guardam sua aliança e seus preceitos. Por amor de vosso nome, Senhor, perdoai meu pecado, por maior que seja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje o Senhor vem falar conosco novamente, reiteradamente, sobre conversão. E esse Salmo 24 é um salmo de Davi, né? É um salmo lindo. Eu realmente, assim, eu tenho nas minhas orações diárias a mania, o hábito, graças a Deus, de meditar em alguns salmos, mas eu ainda não havia meditado nesse salmo. E é um salmo que eu peço a vocês que meditem, se possível, na oração de vocês diária, ele todo. Ele é um acróstico, né? Os 22 versículos dele são as 22 letras do alfabeto hebraico, né? É uma poesia de Davi. E Davi, ele faz esse salmo aqui, é um salmo de confiança e de pedido de perdão, numa hora de aflição muito grande dele, né? Então, ele nos ensina, né, no momento de aflição, como a gente deve recorrer, né? E o primeiro versículo desse salmo, ele já começa elevando a alma dele ao Senhor. Ele é um pecador, elevando a alma dele ao Senhor. Então, ele reconhece o senhorio de Deus. Ele reconhece que ele sabe a quem recorrer. Ele sabe que ele, mesmo sendo rei, né, ele reconhece que Deus é o Deus da vida dele. Ele é um pecador e ele mostra aqui, a gente leu do 8 ao 11, mas Davi, ele vem falando nos versículos anteriores, ele vem nos dando uma aula de como peticionar, de como fazer um pedido a Deus, né? De um pecador arrependido. E hoje, como Deus vem nos falar de conversão, ele mostra o arrependimento de Davi, porque a conversão, ela começa do nosso arrependimento. Primeiro, da gente reconhecer que somos pecadores, né? E da gente se arrepender dos nossos pecados, né? Davi aqui, ele faz esse reconhecimento, primeiro do senhorio de Deus, ele eleva a alma dele ao Senhor, ele clama a Deus, Senhor, eu elevo a minha alma ao Senhor. Depois ele fala que nenhum daqueles que esperam o Senhor, ele é confundido. Davi sabe que nem sempre a resposta vem imediatamente, mas ele sabe que a espera em Deus é a resposta certa. Depois Davi vem falar, Senhor, mostra-me os seus caminhos, ensina-me as vossas veredas e dirige-me nas suas verdades. Davi, ele sabe que ele não está no caminho certo, ele se distanciou do caminho do Senhor, né? Por isso que no 8º que a gente lê, ele fala que o Senhor é bom e é reto, por isso reconduz os extraviados. Os extraviados são os pecadores, né? Então, Davi, ele começa a mostrar a Deus que ele sabe que ele está fora do caminho, que o caminho do Senhor é bom e reto, mas ele saiu. E ele começa a dizer aqui, lembra, Senhor, da vossa misericórdia, que é bondosa, é eterna, não lembra dos meus pecados. Meus irmãos, Davi era rei, ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, né? Davi, ele foi o próprio Deus que mandou Samuel ir à casa de Jessé, escolher Davi, né, que estava lá no meio das ovelhas, o menor de todas aquelas casas. Deus pede para Samuel ungir Davi. Davi demora anos para subir ao trono, para o reinado de Davi. E estudando esses salmos aqui, a gente vai lendo, vai estudando, vai se aprofundando, a gente vai vendo que os estudiosos, alguns dizem que Davi faz esse salmo aqui num dos momentos mais aflitos dele, que ele estava fugindo de uma rebelião feita pelo próprio filho, que estava querendo usurpar o trono dele. Né? Então ele estava em tremenda aflição, a casa dele estava de cabeça para baixo. Né? E ele pede perdão a Deus, porque ele sabe que tudo isso que está acontecendo é em virtude do próprio pecado dele. Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados nós acabamos
passando aqui mesmo, né? E Davi, sabendo que Deus é muito misericordioso, ele fala: Senhor, não olhe os meus pecados da juventude, mas venha ao meu socorro. Eu quero conhecer o seu caminho, porque o seu caminho é bom e reto. Primeiro ele peticiona, ele pede a Deus, depois o que ele faz? Ele faz o que a gente faz aqui. Ele louva a Deus e mostra a grandeza de Deus. O Senhor é bom e reto, por isso reconduz os extraviados ao caminho reto. Dirige os humildes na justiça. Davi, ele é humilde, porque ele reconhece, muitas das vezes, a gente que é escolhido também, por já estar no caminho, por ter uma caminhada no Senhor, porque frequentamos a missa, o grupo de oração, porque fazemos parte da igreja. Às vezes nós achamos que já estamos no caminho e não precisamos ser reconduzidos. Já fazemos parte do sacramento, então achamos que já estamos no caminho, né? Só que Davi, ele nos mostra o exemplo que mesmo quando somos escolhidos por Deus, nós também nos desviamos. E se Deus nos chama hoje para voltar ao caminho, é porque de alguma forma nós estamos saindo do caminho. E nós sabemos que o caminho é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que nós desviamos, Deus, ele está pronto a nos reconduzir, né? Davi, ele nos dá a receita do bolo aqui, é colocar o Senhor como centro da vida dele. A história de Davi aqui, quando ele escreve esse salmo, eu fui lá, né? Porque os estudiosos falam que estava em 2 Samuel, a partir do capítulo 3, para que vocês possam entender o contexto desse salmo. Davi, ele tem um filho chamado Amon, que é o primogênito dele, que ele se apaixona pela irmã Tamar, e aí ele resolve estuprar a irmã. Davi sabe que ele estupra a filha, e não faz nada. Absalão fica revoltado, o irmão, sabendo do estupro, e acaba matando o irmão. Depois de anos, passa-se anos, Absalão, que é esse filho, ele faz uma rebelião em Jerusalém e quer tomar o trono de Davi. É nesse contexto que Davi está passando aqui por esse salmo e ele escreve essa história. Porque ele sabe que ele foi omisso. Ele sabe que ele passou a mão na cabeça do filho porque ele amava muito aquele filho. Mas nós pecamos por nossas omissões também. Quando ele passa a mão na cabeça de um filho que estuprou a própria filha, ele está pecando. E aí ele gera outro pecado, porque acontece um fratricídio na família dele, a casa de Davi está de cabeça para baixo, e o que ele faz? Ele se volta ao Senhor, ele sabe que os caminhos dele estão todos extraviados, está tudo, a casa de Davi está assim, ó, Davi está fugindo porque uma rebelião em Jerusalém tem muitos inimigos atrás dele, e o maior de todos é o próprio filho. Davi sabe que quando ele roubou a mulher de Uríades e colocou Uríades na frente para ser morto, para tapar o pecado dele, o profeta Natan falou que o próprio Deus falou que a espada não se apartaria mais da vida dele, da família dele, a própria família, seria confusão na própria família, aquilo tudo veio à tona. Então ele se prostra na presença de Deus. Esse é o paradoxo dos escolhidos de Deus. Nós, por sermos escolhidos por Deus, nós não estamos exímes dos piores pecados. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele está hoje aqui para nos dizer, não importa os seus pecados, eu estou aqui como seu Deus. Todas as vezes que você se prostrar e reconhecer que eu sou Deus, eu estou aqui para te reconduzir para os caminhos. O importante é que nós sejamos humildes como Davi, para que possamos reconhecer, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, não olheis os meus pecados da juventude, as minhas imprudências, mas, Senhor, pelo contrário, Senhor, mostra-me os seus caminhos, ensina-me as vossas veredas, dirige-me nas vossas verdades, ensina-me, porque sois o Deus da minha salvação, e em vós eu quero sempre, espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e das vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados da minha juventude e dos meus delitos. Em nome da vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa da vossa bondade. Por maior que seja o nosso pecado, é Deus, é a misericórdia dele que é maior do que qualquer um do nosso pecado. É isso que Davi vem nos ensinar aqui. Só que temos que ser humildes.
E muitas das vezes a gente fica pensando, né? Mas qual o pecado que eu tenho? Às vezes a gente não faz esse exame de consciência. Davi aqui, ele sabia, eu sou pecador. Peraí, Senhor, eu tenho que ser reconduzido. Eu preciso voltar para o caminho, eu já paguei um alto preço. Então, meus irmãos, no mundo de hoje, que temos que tomar muitas decisões, e o mundo nos quer pressa, temos que tomar decisões rápidas. Só que nós precisamos sempre, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria, para que tomemos decisões pautadas na vontade de Deus, porque qualquer decisão errada que tomemos, nós vamos pagar as consequências dessas decisões, assim como dos nossos pecados. Eu sou uma pessoa que tomei uma decisão com 19 anos, até o ano passado eu paguei as consequências dessa minha decisão, que não foi um pecado, mas que me gerou um pecado. Eu passei 20 e poucos anos pagando por uma decisão errada que eu tomei na minha vida. Deus perdoou da minha decisão? Perdoou. Mas as consequências dela eu tive que levar, porque a decisão foi minha. Eu não consultei Deus. E Deus é justo. Deus é justo, Ele é reto, Ele é bom. Por isso Ele me reconduziu, Ele me trouxe para a igreja de volta. Ele me dirigiu porque eu fui humilde e perdi desculpa para Ele, né? Eu segui os preceitos dele, mas as consequências eu tive. E as minhas omissões também não adianta eu me esquivar e falar, eu não vou tomar decisão porque eu não quero me comprometer. Mas as omissões também são, porque nós fazemos no nosso ato contrição. Os pecados são de ação, omissão, pensamento, de tudo. Davi, quando ele passou a mão na cabeça do filho, do primogênito dele, porque gostava mais, porque estuprou a irmã, a consequência foi que houve um fratricídio, o outro irmão matou, houve um homicídio na casa e depois a consequência foi que ele se revoltou pelo próprio pai. E houve uma revolta em Jerusalém e nesse salmo aqui, o filho está querendo usurpar o trono. Então ele sabe das consequências. Hoje Deus quer falar para mim e para você, voltem. Eu estou aqui, me coloquem no centro das vossas vidas. Eu sou o Deus que reconduzo cada um de vocês. O céu, ele vai ser povoado por pecadores arrependidos. Somos todos pecadores arrependidos, que queremos ser reconduzidos por Deus, para que nossas decisões não tenham consequências. Porque aqui no versículo 12, diz assim, que advém ao homem que teme ao Senhor? É uma pergunta de Davi. E ele responde, Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Depois que ele errou, ele aprendeu. Deus ensina. Que nós, essa noite, podemos ficar com essa palavra. Que Deus seja o centro da nossa vida, que nós peçamos sempre a Ele os ensinamentos corretos, para que nós não paguemos o preço altíssimo das nossas escolhas, porque as escolhas, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, traz paz, é melhor do que podemos pensar, pedir, imaginar ou subir ao nosso coração, né? Que Deus seja o centro da nossa vida, que Ele participe das nossas escolhas, que toda vez que a gente errar o alvo, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente volte, se arrependa, se prostre, né, na presença. Essa palavra foi tão impactante na minha vida que hoje a primeira coisa que eu acordei, eu procurei a primeira igreja e fui me confessar. Fiz um exame na minha consciência, tirei todas as podridões do meu coração e fui até um sacerdote, porque a nossa igreja é tão rica que a gente tem isso. A gente pode ir lá, lançar todas as nossas misérias e ser perdoado. E as consequências vamos pagar. Amém?